O governo, desde o primeiro momento, ele vem sendo atacado pela grande imprensa, né, o chamado PIG, Partido da Imprensa Golpista, tem atacado o governo o tempo todo, defendeu os juros, o teto de gastos e tudo mais. Quem achava que a Rede Globo e outros iam defender o governo PT, caiu do cavalo. Isso aí não está acontecendo. A direita do Congresso Nacional também não tem a menor intenção de ser base de apoio do governo no Congresso Nacional e fora do governo. Eles fazem uma oposição sistemática, intensa ao governo do PT. Bom, no meio dessa crise, o que chama atenção é que uma parcela da esquerda já começou, né, a levantar a cabeça no sentido também de se juntar com esse coro que está atacando o governo. Né? Diante da aprovação do arcabouço fiscal, houve quem falasse que isso daí foi um estelionato político do governo Lula. Quer dizer, o governo não conseguiu aprovar nada. Como poderia ser um estelionato político? Né? A acusação, que é uma acusação de tipo caluniosa, ela implica que o governo teria condições de fazer uma política contra o neoliberalismo, mas não fez porque não quis. O que é falso, porque não foi isso que aconteceu. Aí nós tivemos aí o caso meio escatológico, né, de que o Ministério do Meio Ambiente veta a pesquisa para exploração de petróleo no norte do país. O que foi um tiro, digamos assim, eu diria que isso daí foi uma espécie assim, de facada nas costas do governo, da parte do Ministério, porque o governo Lula ele não foi eleito para impedir a pesquisa de petróleo, impedir a exploração de petróleo. Um dos elementos centrais do programa do governo PT foi de que ele gostaria de reindustrializar o país, de tirar o país do fundo do poço em que o neoliberalismo colocou e de desenvolver a economia nacional. Então, se você vai fazer isso daí, o Ministério não poderia, de forma nenhuma, vetar, e vetou de uma maneira gratuita, né, a pesquisa para a prospecção de petróleo naquela região. Aí, diante do desmantelamento, né, da reforma ministerial que o governo fez, a esquerda acusou o governo também de traição porque teria deixado a Marina Silva e a Sônia Guajajara no sereno. Só que não foi o governo que deixou eles no sereno, foi o Congresso. Né? O líder do governo no Congresso, né, que não é nenhum grande militante esquerdista, o Randolph, falou que eles negociaram, mas o pessoal foi intransigente. E, em última instância, se você chegar lá e falar, olha, não quero isso daí, o outro fala, eu quero, vai para o voto. Né? Aí nós caímos naquela famosa lei universal do quem pode mais chora menos. E o governo, né, não podia nada e só restava chorar. Mas é interessante o fato de que esse setor já acusa o governo de traição. Né? Quer dizer, o governo cria o Ministério dos Povos Originários, coloca a Sônia Guajajara no ministério, que é um privilégio imenso, porque ele não consultou todos os povos indígenas para ver quem que eles gostariam que tivesse no ministério. Ela entrou no ministério porque ela é do PSOL. É uma pessoa que tem sido projetada aí, em grande medida, pelo imperialismo. Aí a direita retira atribuições do ministério dela e ela, em vez de atacar a direita, acusa o governo PT. Né?
seria natural que a pessoa chegasse e falasse que a direita no Congresso Nacional está impedindo o PT de governar como ele quer. Mas não foi isso que eles falaram. O que eles falaram foi que o PT está traindo as pessoas que ele mesmo colocou no ministério. Então, nós temos aqui, né, toda uma movimentação numa ala esquerda, aí, principalmente o PSOL e outros partidos parecidos com o PSOL, PCB, UP, PSTU e etc. Né? Isso daí é todo... Porque é importante que o pessoal entenda que a gente fala PSOL, mas nós estamos, na verdade, nos referindo a toda uma quantidade de grupos políticos infinita que tem aí, né? Que brigam entre eles, brigam com todo mundo, tem uma posição muito parecida entre eles, mas não deixam de brigar, e as brigas são motivadas por puro carreirismo político, na maioria dos casos. Esse setor aí já começou já esboçou a ideia de que eles vão sair atirando contra o governo do PT, que o governo é traidor. Então veja a situação que nós temos. Nós temos um governo que acabou de ser eleito, toda essa esquerda votou no Lula no segundo turno da eleição, né? Supõe-se que se eles votaram no Lula, alguma coisa eles acham que o governo tem de interessante. O governo foi emparedado pela direita, e esse espectro político, ao invés de atacar a direita, falar o governo não consegue governar porque está emparedado pela direita, eles passam a atacar o governo e taxar o governo de traidor, de estelionatário político e um monte de coisas mais parecidas com essas, que não tem nada a ver com a realidade, né? Se o governo trair efetivamente o eleitorado, é preciso denunciar o governo. Nós, por exemplo, nós, PCO, não temos compromisso nenhum de acobertar nenhuma loucura do governo do PT. Né? Muito pelo contrário, nós achamos que Geraldo Alckmin, esse pessoal da esquerda que está aí, tudo não deveria estar no ministério, a gente criticou e tudo mais. Mas nós, em momento nenhum, falamos de traição ou coisa do gênero. Então, o problema é o seguinte: chegaram até a cogitar de fazer uma mobilização para defender a Marina Silva na questão do petróleo.